Fala tricolores, fala pessoal aí de outros times também, sejam bem-vindos. Acabou agora o jogo, São Paulo 1, Vasco 1. O jogo, São Paulo aí perdeu uma oportunidade enorme de ficar na ponta da tabela, mesmo com o Atlético Mineiro tendo empatado o jogo e ainda dependendo do jogo do Internacional, São Paulo não podia ter desperdiçado esses 2 pontos no Morumbi, mas não dá para agora ficar só lamentando, já tem que pensar nos próximos jogos. O São Paulo fez um primeiro tempo horrível, horroroso. O São Paulo começou uma rotação bem abaixo do normal. O Vasco numa retranca. O técnico lá, o Sapinto, tá usando o esquema de 3 zagueiros com o Vasco. O Vasco melhorou bastante na sua parte defensiva. E o São Paulo aí encontrando muitas dificuldades para penetrar aí na área do Vasco. O São Paulo, a única modificação que veio para o jogo foi a entrada do Léo Pelé, no lugar do Diego Costa. Não sei se era necessária, já que o Fernando Diniz já testou o Léo Pelé na zaga. E, sinceramente, eu não acho que ele vai tão bem assim na parte jogando como zagueiro. Eu prefiro ele como lateral, em momentos de substituir o Reinaldo. E o São Paulo, a defesa do São Paulo estava muito espaçada, marcando de muito longe os atacantes do Vasco. E o Vasco apostou nessas esticadas de bola. O Vasco entrou nitidamente para se defender e jogar por uma bola de contra-ataque, lançamento aí para o Cano e para os seus jogadores aí de beirada. Uma jogada bizonha, uma jogada ridícula lá, um chutão a bicuda do Vasco para frente. O Cano sozinho, sem ninguém do São Paulo para marcar. Os zagueiros todos espaçados, todos longe. O Cano foi no trotinho, gol de churrasco. Entrou, invadiu a grande área e chutou. Gol do Vasco. E o Volpi, sinceramente, eu acho que ele poderia ter feito aquele abafo que o goleiro faz, sabe? Sair em cima do jogador, jogar mais como líbero, como o próprio Diniz gosta. Acho que o Volpi, eu não ponho a culpa nele. A culpa pra mim foi da defesa em si. Do Reinaldo aí, do Léo e do Bruno Alves, mas eu acho que o Volpi poderia ter ajudado mais nessa jogada. O time tentando, o time estava muito torto, o time do São Paulo estava jogando muito pela esquerda, só fazendo jogadas ali com o Reinaldo e com o Igor Gomes. Igor Gomes mal na partida, Reinaldo também estava mal no primeiro tempo. E o São Paulo afunilou o jogo ali pelo lado esquerdo. O Juan Fran, uma partida desastrosa, uma das piores partidas que eu já vi dele com a camisa do São Paulo. Ele simplesmente parecia que estava jogando com aquelas bolas de desenho. Sabe aqueles desenhos que tem aquele presidiário que fica com a picareta, tem aquela bolona na perna? Parecia que ele estava com uma daquela de 80 quilos, que ele não conseguia correr, ele não conseguia afundar, ele não conseguia chegar a fundo. Teve uma hora que foi bem curiosa que o Daniel Alves deu um esporro no Juan Fran, que Daniel Alves dominou a bola e esperou a ultrapassagem do lateral direito, como é de costume, e o Juan Fran simplesmente ficou parado. Aí o Daniel Alves ficou puto e já deu um esporro no Juan Fran, e ali eu já pensei, não é jogo pro Juan Fran. Eu viria diferente, eu substituiria ele pro segundo tempo. E passou poucos minutos ali, o Luciano, que tá numa fase iluminada também junto com o Brenner, empatou o jogo, um golaço de primeira. Essa é a importância aí de ter 2 jogadores que estão numa fase muito boa. Se o Brenner não tá vivendo aí nos 2 últimos jogos, não marcou contra o Flamengo e também não marcou hoje, é muito bom quando um não tá numa boa fase e o outro tá, né? E acaba ajudando. E nessa aí o São Paulo empatou, pelo menos para poder voltar pro segundo tempo melhor. No segundo tempo o Diniz sacou o Juan Fran, sacou o Luan também. O Juan Fran nitidamente por questão do jogo mesmo, não jogou bem, estava muito mal. O Luan não entendi muito bem se foi por mudar a característica do jogo, a característica do time, ou se foi por alguma coisa ali muscular ou cansaço, mas enfim, entrou o Vitor Bueno. E entrou ali o Tietê. O Tietê na lateral direita, que já jogou vários jogos na lateral direita. E falei, bom, pelo menos sacou o Juan Fran, já ajuda, já tá ótimo.
Mas eu não entendi a entrada do Vitor Bueno, eu não consigo. Ele pra mim é o Pato versão 2.0. Eu não gosto desse tipo de jogador, pra mim ele é um jogador ridículo, é um jogador frio, um jogador que não sente a partida, é um jogador que, tanto faz, dá aquela miguezinha. Vocês já jogaram pelada, muitos de vocês aí que jogam pelada, aquela peladinha lá com o pessoal da empresa e tal. Sabe quando você percebe, todo mundo sabe quando tem um cara que se esconde do jogo. Quando você não tá querendo jogar, ou tá com dificuldade de jogar, não consegue. Aí você começa a meio que se esconder atrás da marcação, começa a dar aquele miguezinho de tá marcando e não chega em ninguém, sabe? Pra mim o Vitor Bueno é isso. Jogador totalmente que não muda nada na partida. Raros jogos aí ele acerta um petardo de fora da área e só. Jogador frio, ridículo, que não marca ninguém. O São Paulo voltou melhor, o Diniz deve ter conversado bastante com o time. O time voltou ligado aí no 220, martelando o Vasco na área deles, né, pressionando bastante a saída de bola do Vasco. O Vasco teve muita dificuldade, o Vasco praticamente não conseguiu jogar o segundo tempo. O Vasco era só bicuda pra frente, era só balão pra cima. E o São Paulo martelando. Mas é engraçado, tem dias que simplesmente a bola não entra mesmo. Apesar de eu não ter achado que o São Paulo teve tantas chances assim claras de gol, que o goleiro fez milagre, mas enfim, estava muito difícil, a defesa do Vasco estava bem postada. O Diniz ainda fez outras 3 alterações, entrou o Hernanes, entrou o Trellis entrou no lugar do Brenner. E o São Paulo, entrou o Pablo também, o Pablo que pra mim outro horroroso, não conseguiu fazer nada, não conseguiu mudar a partida, não teve um lance claro de perigo do Pablo, sabe? Um jogador que é complicado, tem um jogo bom, aí depois vários outros ele entra, é um jogador também que até corre mais que o Vitor Bueno, ele corre mais, mas só que não tem aquela raça, não tem aquele sangue igual tem o Luciano, sabe, por exemplo. Não é aquele cara que, tipo, eu quero ganhar a partida de qualquer jeito, sabe? Aquele jeitão, assim, tipo... Aqueles que dá aquelas entrevistas depois do jogo. Infelizmente a bola não entrou, mas se Deus quiser, na próxima partida tem que continuar trabalhando, sabe? Não dá. O São Paulo precisa de jogadores mais como o Luciano, entende? Jogadores com sangue, com gana de vitória, como o Daniel Alves, sabe? O Daniel Alves jogou bem também. Eu achei que o Daniel Alves foi bem. O São Paulo não tomou sustos, o Volpe praticamente assistiu o jogo do segundo tempo. Eu acreditei que o São Paulo fosse empatar, foram muitas chances, muitas oportunidades, mas infelizmente o time não teve competência para colocar a bola para dentro. O Brenner, antes de sair aí pro lugar do Trellis, não foi bem também. O Brenner foi fominha algumas horas, teve uma lá que o Luciano pediu para ele deixar, ele quis dominar dentro da área e perdeu a bola, o Luciano ia pegar a bola de frente. Mas não dá, não tem como criticar o Brenner. O menino vai ter jogo que não joga bem também. Não adianta a gente achar que também ele todo jogo vai fazer 2 gols, 1 gol. Acontece. Também tem um desgaste aí de um jogo tão intenso como foi contra o Flamengo. Mas é isso. O time agora não adianta a gente baixar a cabeça, ficar reclamando que empatou. O São Paulo ainda tem 3 jogos a fazer. O São Paulo ainda tem muita oportunidade de assumir a liderança. É só pegar e não cometer os mesmos erros que cometeu hoje. E o Diniz tem que tirar de lição, porque o São Paulo vai ter dificuldades se continuar jogando desse jeito contra times que jogam só lá atrás e esticam a bola. E isso com o Vasco, que está na zona de rebaixamento. Agora vocês pensam em pegar um time retrancadinho com mais qualidade. O São Paulo vai ter dificuldade, vai ter muita dificuldade. Então o Diniz precisa acertar isso aí. No mais torcer pro Inter agora não vencer a partida, perder, né? Ou pelo menos empatar, para o São Paulo começar a ficar um pouco mais confortável ali na posição que tá. E agora é focar nos próximos jogos e tentar melhorar aí o que tiver que melhorar. E o Diniz precisa acertar essa defesa, urgentemente. Agora eu vou falar para vocês, esse Vitor Bueno, pra mim, ele não tem a menor condição de vestir a camisa do São Paulo. Ele tem até qualidade, ele até é um jogador que tem técnica, mas não tem perfil para jogar nesse time do Diniz. O Diniz pede intensidade, pede marcação alta, pede o tempo todo para os jogadores ali fazer o abafa na defesa adversária. O Vitor Bueno não tem essa característica, para mim é um jogador ridículo, um jogador frio, um jogador que não acrescenta em nada no time.
E pra mim o Pablo, eu digo, já disse em outro vídeo aí, pra mim o Pablo é o pior custo-benefício da história do São Paulo. Pagar o que pagou nele pra esse cara entregar tão pouco, mas tão pouco, pra mim foi um dos piores erros da diretoria aí. Quem sabe ele queima a minha língua e de vários torcedores aí, que ainda esse ano ou na próxima temporada ele vire o careca aí da vida, pode ser, mas eu duvido muito. Eu acho que ele foi aquele jogador que teve uma temporada só, sabe? Aquele jogador que teve aquela temporada, tipo um Keirson. Teve uma temporada, explodiu, fez muito gol, ganhou o título. Só que ele é isso aí. Pra mim, ele, o verdadeiro Pablo é esse aí. Então, fiquem com Deus todos aí. Até a próxima. Valeu!